Inclusive, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, Alexandre Naim. Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour pela Jovem Pan News. A pergunta é, existe a possibilidade real dessa nova variante já estar presente entre nós? Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Jovem Pan News. Existe, sim, uma possibilidade muito grande e, para ser bastante cientificamente honesto, é improvável que nós consigamos deter completamente a entrada da variante Ômicron no Brasil. O nosso trabalho de casa é no sentido de diminuir a velocidade que isso aconteça ou postergar o máximo possível a chegada da variante Ômicron, porque ela já é uma variante que está circulando de forma majoritária em pelo menos 6 países da África e também já vários casos detectados, inclusive com provável transmissão comunitária na Europa e casos exportados para vários países da Ásia e até mesmo das Américas, como vocês colocaram. Doutor, e aí, para a gente falar sobre fazer ou não a lição de casa, eu gostaria da sua opinião sobre a fala do ministro Marcelo Queiroga, hoje na coletiva, dizendo que nós temos que ter preocupação, mas não desespero com relação a essa nova variante. O senhor concorda com essa afirmação? A afirmação está completamente correta. No momento em que se coloca o surgimento de uma variante como a Ômicron, que tem um potencial, e vou enfatizar a palavra, um potencial maior risco de transmissão, é essencial que nós mantenhamos a vigilância bem alta, mas sem pânico, sem desespero, sem perder o controle da situação. Então, as medidas assertivas, elas não podem se tornar, na verdade, uma histeria coletiva ou de mercado, como aconteceu com a queda de várias bolsas de valores, ou medidas intempestivas que não acabem tendo valor científico. O que nós temos que fazer é uma vigilância das pessoas que estão chegando, principalmente dos países onde o vírus já está circulando de forma majoritária. Então, por exemplo, na África do Sul, nós tivemos dados hoje pela manhã de que a vigilância dessas cepas genômicas já demonstram que a variante Ômicron é a mais frequente em isolamento naquele país. E países em que você pode ter também essa transmissão comunitária ou que esteja já predominando essa cepa. É importante dizer também que esses pacientes eles têm que ser monitorizados não só com exames, mas também com quarentena. Nós temos vários casos de pacientes com variante Ômicron que entraram no país com PCR negativo, 72 horas antes da hora do voo, e que positivaram depois. Existe essa questão de que a gente chama de tempo de incubação, geralmente acontece entre 48 a 72 horas, e alguns casos, então, podem passar batidos quando você faz a testagem. E mais importante, exigir também o comprovante de vacinação dessas pessoas. A vacina, ela faz com que haja uma diminuição, principalmente da gravidade, dos óbitos, mas também reduz de forma importante a transmissão do vírus por diminuir aquela janela de espaço de tempo em que o indivíduo transmite o vírus. Então, vamos lá. Tecnicamente, Alexandre, você consegue me responder em relação a quando nós vamos descobrir qual é o poder desta variante? Quanto tempo, por exemplo, os laboratórios precisam? Falam em 15 dias. Em quanto tempo nós conseguimos fazer esse mapeamento genético e descobrir os riscos? Eu preciso esperar a evolução da doença nas pessoas que contraíram lá na Europa? Então, vamos dividir a sua resposta, William, em 3 partes. A primeira, o sequenciamento genético. Isso já está feito, já está resolvido. Nós já temos um mapa comparando a variante alfa com a variante beta, com a variante gama, com a variante delta e com a variante ômicron. E quando a gente olha essa figura, é espantoso realmente, e é por isso que a Organização Mundial de Saúde fez o alerta de variante de preocupação, de variante de alta tensão, porque o número de mutações da variante ômicron é imenso. É o dobro de mutações potencialmente perigosas quando comparado com a variante Delta, que era até o momento a pior variante, que está causando na Europa ainda surtos em diversos países que não têm a vacinação
feita de forma adequada. Então, esse ponto já está resolvido. Se o vírus Ômicron estiver circulando no Brasil, nós vamos conseguir detectar, porque esse trabalho de sequenciamento genômico já está feito. Segunda parte da pergunta, são os desfechos clínicos. Então, o que é que vai acontecer de diferente, se é que vai acontecer alguma coisa de diferente com as pessoas infectadas pela variante Ômicron? O que a gente sabe até o momento? Dados preliminares mostram que é mais possível, é mais provável a reinfecção. Quem tem a variante Ômicron, ela fica mais propensa a ter uma segunda infecção pela Covid, nesse caso pela Ômicron, do que comparado com a Delta. Esse foi o primeiro resultado de um pré-print, de um estudo preliminar sul-africano. Outras dúvidas que a gente também já tem alguma pista. É muito provável que esse vírus seja mais transmissível, mais fácil de pegar, mais fácil de se infectar do que a Delta, porque ele causou surtos em 3 províncias da África do Sul. Aliás, foi por isso que ele foi mapeado. Alguns pesquisadores da África do Sul perceberam que o número de casos era exacerbado e foram lá procurar se existia alguma variação no vírus e encontraram. 2 dúvidas, nós não temos nenhum tipo de resposta. Se esse vírus é mais perigoso, mais patogênico, causa uma doença mais grave e isso leva a óbito. Alguns reportes pessoais, a presidente da Associação Médica da África do Sul falou hoje sobre isso, que todos os casos que ela viu eram casos moderados, casos leves, casos sem gravidade. Então, isso nós temos que ficar atento sobre o desfecho clínico, sobre qual é o tipo de comportamento da doença nesses infectados pela Ômicron. E a última parte da pergunta, William, em relação à eficácia das vacinas. Essa é, obviamente, uma preocupação que todos temos. Será que a vacina da Pfizer, a vacina da Oxford AstraZeneca, a Coronavac, a vacina da Janssen vão funcionar para a variante Ômicron? Então, neste momento, todos os laboratórios receberam cepas da variante Ômicron e estão trabalhando justamente com pessoas que foram vacinadas com essas vacinas, com soro de pessoas vacinadas, para entender se o soro dessas pessoas consegue neutralizar a variante Ômicron. Provavelmente, como você falou, entre 3 a 4 semanas, 2 a 3 semanas, óbvio que está todo mundo correndo atrás disso, nós teremos alguma resposta nesse sentido. Muito bem, doutor, eu peço a gentileza que o senhor continue conosco para que a gente possa repercutir agora, então, uma informação que a repórter Camila Yunis vai trazer para a gente, porque ministros da saúde de 7 países se reúnem agora, em caráter emergencial, em Londres, para discutir como frear a disseminação da Ômicron. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cepa representa um risco elevado, mas ainda há dúvidas sobre o potencial de danos que a variante pode ou não causar. Camila Yunis, com você. Oi, Mariana, muito boa tarde para você, para o William, para o doutor Alexandre e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, essa reunião foi feita a pedido do Reino Unido, em caráter emergencial, com ministros do G7. Portanto, estão agora em Londres os ministros da saúde dos Estados Unidos, também do Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e do próprio Reino Unido. A declaração conjunta vai ser emitida pelos ministros do G7 logo após o fim dessa reunião. Mariana, pelo menos 12 países já detectaram essa nova cepa e começam a adotar medidas restritivas. Aqui no Brasil, começaram então a valer as restrições para voos vindos da África do Sul. O Japão também se pronunciou a respeito, disse que vai restringir voos para estrangeiros que querem entrar no território japonês. Os japoneses que forem voltar para o país de origem precisam realizar uma quarentena mais rígida. A OMS tem se pronunciado, se mostrado bastante receosa, Mariana, a respeito dessa nova cepa. Disse que está preocupada com a transmissibilidade e também com a cobertura vacinal. Como o doutor Alexandre bem ressaltou, os laboratórios começam agora a se mobilizar para fazer esses estudos a respeito da cobertura vacinal. Há uma preocupação, essa nova cepa, essa identificação da nova cepa, até o doutor Alexandre pode falar mais sobre isso, reacende o debate com relação aos outros países, aos outros continentes que não estão com uma cobertura vacinal tão adiantada. O país que foi identificado essa primeira cepa, a África do Sul, tem aí 24% da população
vacinada. E a gente, é claro, ficou muito nítido com essa pandemia que a gente acaba dependendo dos outros continentes, né, Mariana? Mas está acontecendo, sim, essa reunião do G7 com ministros da saúde do G7 e a gente, é claro, vai acompanhar todos os detalhes. Camila, obrigado pelas informações. Agora, doutor, é muito difícil a gente afirmar que essa variante ela surgiu na África do Sul. Até porque, na verdade, ela foi identificada lá. Isso não quer dizer que ela surgiu lá em função do mundo globalizado que nós vivemos. Eu não sei se nós podemos, doutor, e aí o senhor me ajuda nisso, nessa construção, se nós podemos afirmar que nós, brasileiros, levamos uma vantagem em relação aos europeus. O que nós percebemos, ou pelo menos essa é a minha percepção, as coisas acontecem lá e levam um tempo para chegar aqui. Sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é real? Ou seja, nós estamos monitorando para poder imaginar o que pode acontecer aqui. A maior diferença em relação aos europeus é justamente o nosso nível de imunização? Ótima pergunta, William. E essa pergunta tem 2 partes de resposta. A primeira delas é que nós realmente estamos em vantagem porque nós estamos com uma população altamente vacinada. Apesar do barulho alto que esses grupos anti-vacina fazem na mídia, fazem em aplicativos de mensagem, a vontade de se vacinar do brasileiro é muito grande. Nós temos coberturas vacinais, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, população adulta virtualmente 100% com 2 doses. 94% da população brasileira declara interesse em se vacinar. Então, essa cobertura vacinal fez com que a gente tenha ganho nesses últimos meses uma conquista incrível, que foi a diminuição sustentada não só do número de pacientes hospitalizados, do número de óbito, mas também na taxa de transmissão. Nós estamos aí com níveis cada vez menores de casos novos por dia. Então, isso é uma vantagem. Mas a segunda parte da sua pergunta, da resposta para a sua pergunta, William, vem no seguinte: o Brasil não é vanguarda em termos de monitorização, de vigilância epidemiológica, até porque foi aqui que surgiu uma das piores variantes de atenção, que foi a variante que antigamente tinha o nome de P1, hoje a gente chama de Gama. A variante P1, a Gama, foi a que causou aqui no Brasil mais de 400 mil óbitos. Você tem lá 170 mil óbitos com o vírus original, 400 mil óbitos com a variante Gama e entre 40 e 50 mil óbitos da Delta. Nós só conseguimos não ter o impacto da Delta, que foi a variante que matou muito na Europa, nos Estados Unidos, porque foi quando a nossa vacinação avançou. Então, nesse ponto, nós precisamos melhorar muito, que é a vigilância epidemiológica da circulação do vírus. A gente continua testando muito pouco, nós continuamos não fazendo a lição de casa em relação a isso. E agora, com a circulação da Ômicron, nós temos que ficar alertas. Viajantes de países estrangeiros e mesmo brasileiros vindo do exterior, nós temos que manter eles em quarentena, fazer o PCR, fazer o sequenciamento genético. Vocês viram que tem países como o Japão que tomaram medidas extremas, fecharam fronteira para pessoas de qualquer país, não só dos países africanos. Isso tem que ser visto, obviamente, com muito cuidado, porque isso leva a uma segregação, leva a questões econômicas muito, muito graves, né? Mas a gente espera que agora a ciência domine as decisões do nosso governo e que a gente consiga passar por essa que é uma das últimas etapas aí da pandemia de forma menos trágica do que aconteceu no passado. Sim, nós conversamos com o chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, Alexandre Naime. Muito obrigada, doutor, pela sua presença e esclarecimentos. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos vocês aí da Jovem Pan.